Saudações, galera! Bem-vindo ao segundo episódio do nosso quadro JC Responde, onde eu, Joel Corrêa, vou responder as suas dúvidas sobre artes marciais. A nossa primeira pergunta é do Bruno Heitz. Ele diz: nunca fiz aulas de lutas, mas brinco de lutar com amigos para aprender. Mas eu queria saber como perder o medo de meu oponente, digamos, pessoas maiores, mais fortes, mais velhas, como perder o medo e lutar contra elas. Bem, primeira coisa que eu te recomendo, Bruno, é que você treinar com seus colegas, você brincar de luta com seus colegas, não é aprender arte marcial. Você sim está tendo alguma experiência ali de como é a realidade de um combate, pode até ter uma brincadeira de um combate, mas isso não é aprender uma arte marcial. Eu recomendo que você procure uma academia perto da sua cidade ou então procure instrução. É diferente você brincar de luta com seus colegas ou, por exemplo, assistir um vídeo aqui no canal Poly onde tem alguma técnica e você treinar com eles essa técnica. Isso é aprender arte marcial. Simplesmente brincar não é aprender arte marcial, não significa que você está aprendendo. Sempre que você for aprender, procure alguém que saiba mais do que você. Se você não tem, no caso, uma escola para treinar por perto, procure alguém que já treinou e saiba alguns golpes que possa te ensinar. Isso eu recomendo que você faça. E quanto à questão do medo, eu volto a falar que o medo é algo normal. Se você não tivesse medo, por exemplo, de pessoas mais fortes, mais velhas que você ia se meter em um monte de enrascada. Então é normal você ter medo desse tipo de pessoa. E o medo ele só vai ser perdido com o tempo e com conhecimento. Quando é um medo real, como esse, de você enfrentar uma pessoa mais forte, é um medo real, não é um medo fictício. Os medos fictícios, como ter vergonha, público, esse tipo de coisa, eu já falei um pouco mais, nervosismo, eu já falei sobre eles em um outro vídeo aqui do canal que você pode procurar, é os 3 passos para você enfrentar qualquer medo. Mas no seu caso, como é um medo real, a única coisa que vai fazer você não ter medo de um oponente mais forte ou mais velho do que você é o conhecimento. Quando você passar a estudar arte marcial e você tiver o conhecimento vai te dar poder. Porque você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer. Você vai saber com quem você pode e com quem você não pode lutar. Então isso vai te ajudar nesse processo. Enquanto você não tiver o conhecimento para saber como lidar com o combate, você realmente vai ter medo e com razão. Então a dica que eu tenho para você aqui é aprenda uma arte marcial, se matricule em uma academia e comece a aprender arte marcial. Isso vai te dar muito mais segurança e vai ajudar você a enfrentar não só esse medo, como todos os outros medos que você tem na sua cabeça. Vamos lá, a segunda pergunta é do Kelvin Taylor. O Kelvin Taylor perguntou o seguinte: se treinar defesa e esquiva, a memória muscular vai reagir como? Bem, Kevin, exatamente o que você disse. Se você treinar exaustivamente um tipo de técnica, por exemplo, como a esquiva, o seu corpo, a sua memória muscular vai reagir dessa forma. Por exemplo, um boxeador. Um boxeador ele não treina muitas técnicas de defesa de golpes como a gente treina no Kung Fu, ou seja, tirada de braço para um lado, para o outro, defesa, bloqueio. Ele não treina. Ele treina na sua maioria das vezes contra-golpes e esquivas. Então, de tanto ele treinar isso, se ele tiver que enfrentar uma situação real ou até mesmo em um campeonato, o corpo dele vai reagir dessa forma. Dificilmente o corpo de um boxeador vai reagir para fazer um bloqueio, ou se alguém agarrar ele, vai reagir para projetar essa pessoa. A reação dela vai ser o que ela treinou, ou seja, socar e esquivar. O que é diferente no caso de uma pessoa que treina Kung Fu. Ela vai sempre procurar também se esquivar, mas sempre contra-golpeando, fazendo algum tipo de bloqueio, trazendo para alguma imobilização ou alguma torção. Então são variáveis, mas exatamente o que você treinar é o que o seu corpo vai reagir como memória muscular. Vale lembrar que para você ter a memória muscular aguçada, você tem que treinar muito e tem que conhecer os fundamentos da arte que você treina. Não é simplesmente ficar dando soco no vento que vai fazer você ser um bom lutador. Você tem que conhecer da arte marcial, conhecer da arte do combate. A nossa terceira pergunta é do Eric Caetano. O Eric Caetano diz o seguinte: gostei. Olha, pode me dizer o que é o estilo dragão? Bem, Eric, o estilo dragão é um dos estilos que existe dentro do Kung Fu. Dentro do Kung Fu existem os estilos dos animais, que vêm do Kung Fu tradicional. Existem diversos outros estilos também. Mas o estilo dragão, particularmente, é um estilo muito voltado para o combate de curta distância, ou seja, ele vai usar sempre a esfera do dragão. Óbvio que existem diversas escolas, mas aqui falando dentro do que eu conheço, dentro do que eu tenho conceitos para te falar, ele vai trabalhar sempre a esfera do dragão. Então é um estilo que trabalha muito as cotoveladas, as projeções, usa muito a garra também, a garra do dragão para poder fazer as torções. O estilo dragão é basicamente isso. É um estilo de Kung Fu que você vai usar ele para curta e média distância. Ele não é um estilo muito expansivo, ele vai sempre estar buscando aprisionar o oponente e rotacionar ele para um lado para o outro para poder estar projetando ou para poder estar fazendo algum tipo de quebramento ou torção. E ele usa também muito a questão das cotoveladas e os golpes muito rápidos. O estilo dragão, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um estilo agressivo, pelo contrário, ele é um estilo defensivo, cujo ele espera o movimento do oponente para poder reagir através desse movimento e poder estar aí
tirando o oponente de combate. Então ele não, por ser o animal dragão, como nós temos aqui, as pessoas tendem a pensar que é um estilo que vai pra cima, é um estilo muito agressivo. Na verdade não, ele é um estilo muito inteligente e estratégico. A nossa quarta pergunta aqui é do canal Diário de uma Banana, que diz o seguinte: mas e se quando você executar todas essas defesas do chute, ele te der socos? Aqui está a questão da nossa amiga que ela deixou sobre o vídeo de chutes, onde eu ensinei as defesas de chute. Ela falou o seguinte: se enquanto eu faço a defesa de chute, o cara tenta me bater. Então é muito simples. Como eu ensinei lá no vídeo, se você retornar e ver lá, você nunca vai fazer somente a defesa. Você faz a defesa seguida de um contra-ataque. Você nunca vai bloquear e ficar esperando o próximo ataque. No Kung Fu, nós dizemos que o Kung Fu não tem defesa e não tem ataque. Eles são defesa e ataque simultâneos. Então, uma defesa, na verdade, você já vai estar contra-atacando. Então a dica é a seguinte: se você conseguiu defender o chute, não fique esperando, prossiga no combate e finalize o combate o quanto antes. A nossa última pergunta de hoje é do Richard Júnior e ela diz o seguinte: problema de vista influencia em algo? Ele falou mais especificamente aqui sobre o vídeo que eu postei sobre a guarda e, bem, Richard, influencia sim. Se você, por exemplo, vai ter um problema de miopia ou se você não enxerga de uma vista, isso pode sim te atrapalhar na hora da guarda por conta dos seus reflexos e a sua visão periférica. Porém, isso não te impede de ter uma boa guarda. O que vai acontecer é que você tem que se adaptar com o problema visual que você tem. Então, se você usa óculos, por exemplo, eu recomendo quando você for treinar, treine sem óculos, porque se você for lutar ou se você for competir, você vai ter que competir sem os óculos. Então, se você treina com óculos e na hora da luta você está sem óculos, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, eu recomendo que você comece a se adaptar quanto a isso. E, no caso que você tenha uma vista parcial, como eu tenho alunos meus que não enxergam de um lado, eu recomendo que você proteja muito mais esse lado e o seu olho, o seu lado bom, esteja sempre para frente da guarda, para você estar mais protegido. Então, digamos que você tem um problema na vista, no olho esquerdo a mais do que do olho direito. Você enxerga mais com um olho do que do outro. Se você enxerga mais com o direito, a sua base tem que ser essa. E aí você me fala: ah, João, mas eu sou destro e eu não consigo lutar. Você vai ter que se adaptar quanto a isso. Porque a parte que você enxerga menos é a parte que tem que estar mais protegida do seu rosto. Então, que ela seja a parte de trás da sua guarda. Tanto faz se você luta estilo de guarda de uma linha ou guarda de duas linhas. Então é isso aí, esse foi mais um JC Responde. Se você gostou, clica aqui embaixo, arrebenta o like pra gente bater recorde de like nesse vídeo. E se você quer que eu responda alguma das suas perguntas, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você quer receber mais vídeos como esse, quer acompanhar o nosso canal aqui, é só você clicar em se inscrever em algum lugar dessa tela aqui. Vai ter um botão para você se inscrever. Você se inscrevendo, toda sexta-feira você vai receber um novo vídeo do JC Responde e durante a semana os outros vídeos que a gente vai postando aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o link vai estar aqui embaixo. Lá a gente posta diversas dicas, diversos ensinamentos sobre arte marcial. Vai ser muito interessante ter você lá para poder estar conversando comigo. Então é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Saudações!